No vídeo anterior, nós falamos sobre a virtude da fortaleza, que nos dá força para enfrentar as adversidades no casamento com coragem e perseverança. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você volte e assista, porque a fortaleza é o que nos dá a base para continuarmos a perseverar e a construir a base de relacionamentos sólidos e felizes. Hoje vamos continuar a série sobre virtudes, falando sobre a virtude da temperança, uma virtude que complementa a fortaleza. Porque se a fortaleza nos ensina a continuar com perseverança, a temperança nos ensina a equilibrar as nossas emoções e os nossos desejos, trazendo harmonia e paz para o nosso casamento. Mas antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu já quero pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda quinta-feira eu trago vídeos novos para você. Se você está chegando agora no nosso canal e não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é te ensinar a viver um casamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Você está pronta para dar um passo na construção de um relacionamento mais saudável? Então vamos lá! Você já sentiu que as suas emoções estão descontroladas? Que muitas vezes no seu casamento vocês vivem altos e baixos, ou até mesmo a rotina de vocês dois tem interferido na forma como vocês lidam com o relacionamento de vocês? Talvez você tenha até pensado, por que eu vivo em tantos extremos? Uma hora eu estou muito bem, uma hora eu estou muito mal, ou às vezes eu expresso demais minhas emoções, outra hora eu não expresso, fico mais calada. Você já parou para pensar por que isso acontece no seu casamento? Hoje eu quero te apresentar a virtude da temperança, que talvez você não tenha ouvido falar sobre essa virtude e não saiba o quanto ela pode trazer muitas questões positivas para o seu relacionamento. Hoje eu quero compartilhar com você algo que pode transformar a sua visão sobre o seu relacionamento, que pode transformar de fato a forma como você vive com o seu marido no seu casamento. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa virtude, ou você já tenha ouvido falar, mas não sabe de fato o que é. Então hoje eu quero te apresentar a virtude da temperança, que é uma virtude que vai nos ajudar dentro do casamento a equilibrar tanto as nossas emoções, como as nossas paixões, né, ter a justa medida daquilo que vamos fazer e te ajudar a ter mais harmonia dentro do seu relacionamento e a viver um relacionamento mais saudável e equilibrado. Essa é uma virtude que eu considero muito importante dentro do casamento. Porque para você que quer viver um relacionamento mais saudável, um relacionamento equilibrado, essa é uma virtude que precisa ser desenvolvida em nós. Ela precisa ser trabalhada individualmente em cada um, né, tanto no homem quanto na mulher, dentro do relacionamento, para que vocês vivam um relacionamento mais equilibrado. E eu vou explicar para vocês, né, mais profundamente o que é a virtude da temperança, como que a gente faz para desenvolver ela na nossa vida e qual é o contexto que a gente usa ela dentro do relacionamento. Santo Tomás de Aquino, ele define as virtudes cardeais como sendo as 4 virtudes principais que vão ajudar no desenvolvimento do ser humano para que ele tenha essa visão voltada para o bem, para fazer o bem. Então, essas 4 virtudes cardeais são a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. Ele define a virtude da temperança como sendo a virtude que nos ajuda a equilibrar os nossos desejos e as nossas paixões de acordo com a nossa razão e com a verdade. É a virtude que nos ajuda também a encontrar a justa medida das coisas, ou seja, para que a gente não faça nem muito, né, nem em excesso e nem por carência. Então, é essa justa medida que nós precisamos encontrar. No contexto do casamento, a temperança nos ajuda a ajustar, né, encontrar essa justa medida do bem, daquilo que é o bem para o relacionamento, tanto para mim quanto para o meu marido. Então, é essa justa medida que nós precisamos encontrar para que tenha este equilíbrio dentro do relacionamento. E isso é importante dentro do casamento, porque no relacionamento nós vamos encontrar diversas, né, ocasiões, diversas circunstâncias em que nós vamos precisar passar por alguns desafios, tanto em relação às emoções,
quanto até mesmo as carências, a forma como nós nos vemos dentro do relacionamento, as expectativas, muitas coisas que nós colocamos no nosso parceiro também. Então nós precisamos ter esta visão voltada para o relacionamento, buscando esse equilíbrio, para que a gente de fato consiga viver este relacionamento saudável, equilibrado, e que os dois de fato consigam entender qual é a justa medida que eu preciso entregar, né, para quem está comigo, e qual é a justa medida daquilo que eu preciso fazer. Vamos falar sobre o que a falta de temperança pode prejudicar o seu casamento. Então, por exemplo, pessoas que fazem tempestade num copo d'água, né? Pequenos desentendimentos que se transformam em grandes discussões. Muitas vezes as expectativas colocadas no outro que não são correspondidas, que se tornam irreais. O excesso de vontade, né? O excesso da minha vontade, do meu eu, e acaba deixando a vontade também, as necessidades do seu marido de lado, né? Da esposa de lado. Então, a falta de temperança, ela vai te prejudicar no casamento nessa questão de você não conseguir ter este olhar para as necessidades do outro, para ter este equilíbrio em momentos que vão aparecer ali desafios, algumas discussões, alguns desentendimentos. Por exemplo, quando você está em algum lugar que acontece algo, né, entre você e o seu marido, você ter esta visão de conseguir se controlar, de conseguir equilibrar, de dar a justa medida daquele momento, o que está acontecendo, ter este olhar, né, para que você não coloque tudo ali para fora naquele momento, para que você não se destempere. Eu tenho certeza que você já ouviu quando alguém fala, fulano é destemperado, porque de fato a gente usa esse termo porque a pessoa ela é destemperada mesmo, ela tem essa falta de temperança na vida dela. Então ela não consegue ter este equilíbrio, dar a justa medida das coisas. Então, por exemplo, acontece uma discussão entre o casal ou acontece algum problema entre o casal em algum lugar público, ela não consegue ter este controle de si mesma. Muitas vezes ela traz tudo à tona, ela fala na frente das pessoas, ela não tem essa temperança. O que é essa temperança? O que a gente fala quando a gente faz uma comida, por exemplo? O tempero que a gente usa na comida, ele não pode ser nem muito sal, né, nem em excesso, e nem falta, nem carência, então nem de menos. Tem que ser, o tempero, ele é um equilíbrio, é aquela comida que você come e de fato você sente aquele sabor da comida, ela não está insossa, mas ela está temperada, ela está gostosa. Então você sente que há um equilíbrio ali nos temperos. Isso é a temperança, é você conseguir ter um equilíbrio daquilo que você está fazendo na sua vida. É dar a justa medida daquilo que você está fazendo para cada coisa, para cada área da sua vida. Você dar a justa medida. Você saber qual é o equilíbrio. Não fazer nem de mais e não fazer nem de menos. Por isso que pessoas que são desequilibradas, pessoas que são desordenadas, nós falamos que elas são destemperadas, porque elas não têm este tempero na vida delas, que é saber o momento em que elas podem se colocar a mais, o momento que elas precisam se retirar. Então, ter esse discernimento de qual é o momento certo, do que eu posso falar, do que eu não posso. A temperança, ela precisa ser trabalhada dentro do casamento, justamente para que o casal consiga levar este relacionamento com equilíbrio e saber qual é o momento de dar a justa medida ali para cada coisa também. Por que é tão importante trabalhar a virtude da temperança dentro do casamento? Porque quando você tem um relacionamento de muito tempo, né, você vai, em muitos momentos, passar por desafios. Até mesmo relacionamentos que estão iniciando vão passar por desafios. A troca entre o homem e a mulher ali dentro do casamento, dentro de um relacionamento, é desafiador. São duas pessoas que estão vivendo coisas diferentes, né, que têm criações diferentes e estão vivendo juntos um mesmo momento. Então, o relacionamento, né, qual é a visão real do casamento? É que os dois estejam com o olhar voltados para a mesma direção. Então, eles estão juntos ali com o olhar voltado para a mesma direção, porém, têm as suas criações diferentes e vieram com um olhar de coisas diferentes. Então, é um desafio, é desafiador dentro do casamento. Então, é por isso que a gente precisa achar a justa medida, ter essa temperança. Porque quando vai passando o tempo,
Se você está sempre destemperada, se você está sempre colocando tudo para fora, da forma como você acha, porque eu falo mesmo, porque eu sou sincera, porque eu gosto de falar aquilo que tem que falar na cara da pessoa, você não tem essa justa medida, este tempero ali na hora de falar. Então, você começa a colocar de uma forma que você vê só as suas necessidades, não vê a do outro, e o outro vai ficando anulado, você não olha para aquilo que o outro está precisando. Isso vai desgastando o relacionamento, né? Sempre colocando o eu à frente de tudo, sempre a minha vontade, sempre as minhas expectativas que precisam ser olhadas, precisam ser satisfeitas. Você não olha para o seu parceiro. Então, a falta de temperança, ela vai trazer essas questões que vão se tornar desafios ainda maior dentro do relacionamento. E é por isso que a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, né? Trabalhar esta temperança, assim como a fortaleza que nos capacita e nos traz essa força para continuar e perseverar, mesmo quando chegam os desafios. A temperança ela vai complementar a fortaleza nesse sentido, né? Que você vai perseverar, mas que sempre trazendo este equilíbrio. Então, um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é quando, por exemplo, o marido ele passa muito tempo ali jogando videogame, né? A mulher chega em casa, está cansada do trabalho, e chega em casa o marido está jogando videogame. E ele não percebe as necessidades da mulher. Ele não percebe que ele está fazendo aquilo demais, por exemplo. E a mulher chega e fala: olha, todos os dias quando eu chego em casa, você está jogando videogame, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você dê atenção para nossa família. E às vezes o marido só está olhando para a necessidade e continua ali. Então, isso é falta de temperança, né? Porque não é, eu não posso jogar videogame? Não é que não pode. Mas qual é a ordem da nossa vida? Quem vem primeiro? Né? Primeiro as minhas necessidades ou é primeiro as necessidades da minha esposa, do meu marido? Existe uma ordem que precisa ser cumprida. Então, quando você se dedica e você se entrega ao outro, claro que você pode satisfazer sim uma necessidade sua, mas o que vem primeiro? Você está colocando o que à frente? Qual a sua prioridade? E aí que você precisa trabalhar a virtude da temperança na sua vida, justamente para que você não seja injusto, né? Para que você não faça somente aquilo que você quer, que você está buscando. Então, o quanto isso é importante para o seu casamento. Eu mesma já vivi isso no meu casamento. No início, né, do meu relacionamento, quando eu me casei com o meu marido, eu tinha muito essa dificuldade também de colocar essa temperança na minha vida, de ter este equilíbrio. Muitas vezes eu olhava para as minhas necessidades e eu acreditava que eu tinha que satisfazer a minha vontade acima da vontade do meu marido. E como eu sempre trago aqui para vocês nos meus vídeos, eu falo que o casamento não é para a gente ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então, quando eu olho somente para as minhas necessidades, eu não estou fazendo o outro feliz. Eu quero somente o meu desejo, a minha vontade. Então, tinha essa dificuldade, como se eu estivesse sempre tentando achar esse equilíbrio, mas eu fazia de forma desordenada. Eu não conseguia olhar para as necessidades dele e saber qual era a justa medida. Né? Até que ponto a minha vontade precisava prevalecer, quando que eu poderia abrir mão daquilo que eu estava fazendo por ele. Então eu tive muito essa dificuldade, mas eu fui trabalhando essa virtude da temperança em mim para entender qual era o momento que eu precisava ceder, qual o momento que eu poderia fazer, né? Porque o casamento ele é essa troca. Então a virtude da temperança, ela vai te ajudar a ter esse olhar. E aí você fala: Thaís, mas como que eu desenvolvo a virtude da temperança na minha vida? E é o que eu vou falar para vocês agora. Como que eu trabalho a virtude da temperança na minha vida? Como que eu faço para saber este equilíbrio das coisas? Primeiramente, você precisa ter um olhar de autoanálise. Você precisa analisar, parar de fato, ser sincera consigo mesma e olhar para você e perceber quais são os pontos que você faz demais. Quais são os pontos que você faz de menos? Por exemplo, se você é uma mulher que muitas vezes tem dificuldade para expressar os seus sentimentos, você não fala para o seu marido que você o ama, você não faz um carinho, você tem muita dificuldade, você está fazendo algo de menos. Se você é aquela mulher que fala demais, que não sabe a hora de parar, que está sempre falando, sempre colocando suas emoções, os seus desejos, os seus anseios, você precisa ter essa temperança porque você está fazendo demais. Então não pode ser nem de menos
e nem demais. Você precisa ter este equilíbrio. Então, você precisa olhar para você primeiramente. Qual é o ponto que eu estou fazendo demais? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou passando do ponto? Ah, mas eu não estou conseguindo fazer essa autoanálise. O que as pessoas falam sobre você? As pessoas sempre te apontam algo que você faz demais? Olha, fulana, você faz isso demais. Eu acho que você tinha que, né? Tem horas que você precisa parar um pouco. Eu acho que você não entrega muito isso aqui. Então, eu acho que você precisa entregar mais. Você precisa ter esta análise. O que você não está fazendo? Ou o que você está fazendo demais? Então, essa é a primeira coisa para que você consiga começar a desenvolver a virtude da temperança na sua vida. Outro ponto que é muito importante para você desenvolver essa virtude é você começar, a partir do momento que você teve essa análise e você conseguiu perceber quais são os pontos que você precisa temperar, você começa a fazer o oposto. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é tímida demais, você não consegue se expor, você precisa fazer o contrário. Você precisa começar a se expor. Ah, Thaís, mas eu não consigo fazer isso. Você pode não conseguir fazer de uma vez só, mas você precisa começar a fazer aos poucos. Por quê? Você não vai conseguir trazer esse equilíbrio para a sua vida se você não começar a temperar, né? Se você não começar a dar a justa medida das coisas. Então, se você é uma mulher que fala demais, né, que as pessoas não conseguem, né, estar na sua presença de tanto que você fala, você precisa começar a trabalhar o oposto disso. Então, começar a falar menos. Ah, mas eu não consigo. Começa aos poucos, né? Tá num lugar, tá vendo que quer dar muita opinião? Começa a diminuir, começa a se controlar. Porque é assim que você começa a desenvolver também o autocontrole. É quando você tem a percepção, né? Você tem a consciência do que você está fazendo ali em excesso ou muito na falta, e você começa a trabalhar o oposto. Lembre assim que a temperança, você sempre vai trabalhar o oposto daquilo que você faz. Então, aquilo que você faz de menos, você vai começar a trazer mais, e aquilo que você faz de mais, você vai começar a diminuir. É assim que você vai trabalhando a temperança. Então, se você é uma mulher que fala demais na cabeça do seu marido, que fala demais sobre as coisas que estão acontecendo, que está sempre criticando, sempre apontando, falando demais, assim como eu já fiz um vídeo falando sobre as mulheres goteiras aqui, que eu vou deixar para você também, para que você assista, você precisa começar a trabalhar o oposto. Então, você vai trabalhando o oposto disso. É por isso que primeiro a gente trabalha a fortaleza, depois a gente vai trabalhando a temperança. É uma virtude por vez, não dá para trabalhar tudo de uma vez só. Pega uma virtude e começa a implementar na sua vida. Porque a virtude, ela é o fruto. Lembra do vídeo da fortaleza que eu falei sobre a copa da árvore, que é a nossa personalidade? A personalidade que vai te ajudar, te fortalecer para que você faça o bem. Então, o que é o bem aqui na questão da temperança? É saber a justa medida. O que é bom para o outro, até que ponto eu não estou ultrapassando esse limite, eu estou sabendo temperar. É ter essa visão do equilíbrio. Sempre fiquem com isso na cabeça de vocês. O equilíbrio, né? A temperança, ela é essa justa medida das coisas. Eu vou bater nessa tecla aqui. A justa medida das coisas. A justa é o quê? Aquilo que é justo, aquilo que é devido ao outro. Então, sempre buscando este equilíbrio, tá? Então, para que você trabalhe a temperança, é sempre com esse olhar do oposto. Então, para que você consiga, de fato, colocar essa virtude como algo que você precisa começar a trabalhar, você tem que ter este olhar de que é com calma, é um pouco de cada vez. Você vai trabalhando essa virtude em você para que o seu relacionamento vai se tornando cada vez mais equilibrado, cada vez mais saudável. Porque um relacionamento saudável é o quê? É justamente o equilíbrio. Quando nós falamos, por exemplo, uma pessoa ela é saudável fisicamente, ela tem uma alimentação saudável, o que é? É uma alimentação equilibrada. Ela tem o equilíbrio das coisas. Às vezes ela come um doce, às vezes ela não come. Muitas vezes ela vai comer mais legumes, mais verduras, mais coisas saudáveis. Porque é uma dieta equilibrada. Não é que ela não vai comer mais doce, mas ela sabe a justa medida. Ela sabe que ela pode comer um pedaço de bolo. Ela não precisa comer o bolo todo. Né? Então essa é a temperança. A gente precisa trabalhar isso em nós. Porque justamente é isso que vai fazer com que você viva este relacionamento equilibrado e saudável.
Então, essa visão que eu quero trazer para vocês, de que a temperança ela é muito importante ser trabalhada dentro do casamento, para que você consiga ter esta visão de um relacionamento feliz, de um relacionamento equilibrado, de um relacionamento saudável. E isso você vai conseguir trabalhando as virtudes. É por isso que eu estou trazendo essa série de vídeos falando sobre as 4 virtudes cardeais, que são as virtudes principais que nós precisamos trabalhar enquanto seres humanos, para que nós possamos dar estes frutos, né? O fruto da fortaleza, o fruto da temperança, o fruto da prudência e da justiça. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. E é por isso que eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre as outras virtudes, continuando e trazendo essa série aqui para vocês. Que tal você começar a trabalhar hoje a virtude da temperança no seu casamento? Comece hoje a fazer uma análise sobre o que está faltando no seu casamento e o que você está fazendo demais que você precisa moderar. Lembre-se que temperar é você dar este sabor agradável, né? Você ter este equilíbrio de uma vida saudável. Então, comece a olhar para o seu relacionamento hoje e a trabalhar essa virtude no seu relacionamento, que você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Tudo vai ficar mais leve, né? Quando você trabalha essa virtude em você, o seu relacionamento começa a ficar mais leve, porque você para de ver nesses extremos, né? As discussões, os pequenos desentendimentos não se tornam mais grandes discussões, porque você começa a dar essa justa medida. Será que eu preciso avançar nessa discussão? Ou será que dá para a gente parar por aqui? Será que dá para resolver de uma outra forma? E você vai dando essa justa medida tanto para você quanto para o seu marido. E o seu relacionamento vai ficando cada vez mais equilibrado. E lembre-se que a prática da temperança é um processo diário, como eu falei. Você vai precisar trabalhar uma virtude de cada vez. E através dessa prática diária que você vai fazendo, você consegue trazer o autocontrole para a sua vida, trabalha a temperança e começa a dar esses frutos duradouros, que é o que vai fazer com que o seu relacionamento dure por muitos anos, né? Muitos relacionamentos que terminam é muito também por conta dessa falta de temperança. São pessoas destemperadas, desordenadas, desequilibradas, que estão vivendo dentro de um relacionamento, mas que não conseguem perceber que ali tem um problema, que precisa trabalhar essa virtude. Então, não se esqueça de que essa é uma virtude que você pode começar hoje no seu casamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários qual a sua experiência, o que você tem vivido nessa série de vídeos que eu tenho feito sobre as virtudes, quais as suas dúvidas que eu vou te responder aqui. Não se esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas, porque quanto mais você compartilha, mais você me ajuda a chegar a mais famílias e juntas vamos criar este movimento de restauração de casamentos. Então eu conto com você para isso. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a virtude da justiça. Então eu te vejo na próxima quinta-feira e não se esqueça de compartilhar este vídeo. Um beijo e até a próxima!